Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs, PhD em Direito, professor de universidade, metafísico e também coordenador do CROM. Tudo bem, Walter? Como vai você, meu querido? Um agente transformador, né? Tudo ótimo. E você, Ângela, como é que está? Melhor agora, toda sexta. Eu fico muito feliz de sexta-feira por esse encontro que nós temos, né, Walter? É sempre uma honra estar com você, sempre uma alegria, viu? Gratidão por compartilhar tanto conhecimento conosco, viu? É muito bom estar aqui, né? Toda sexta com o pessoal aí, a gente falar de um novo tema. Sem dúvida. Ô, Walter, o tema de hoje, efeito sombra. Explica pra gente esse tema de hoje. O que é o efeito sombra, né? 100% da humanidade possui o efeito sombra em si. Claro que eu estou falando aqui, eu estou sendo pretensioso, né? Eu estou falando de mais de 7 bilhões de pessoas. Mas na medida que você é ser humano, você tem o lado da escuridão, que pode se manifestar em você. Então, o efeito sombra, na verdade, nada mais é que a nossa versão negativa, né? É a versão escura que existe em cada um de nós. Isso é importante, sem dúvida, né? Na medida que nós somos seres humanos e somos colocados em desafio o tempo todo, né? Pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos, nada mais apropriado do que lidar com a nossa versão sombra. E ela se manifesta o tempo todo, né? Basta haver um descuido. Então, o efeito sombra é a versão negativa do ser humano, nada mais do que isso. Né? Que eu tenho, você tem, todos nós temos, o Sim, ser humano. é o dark sider de cada um, né? A sombra, né? Exatamente. Ô, Walter, já que você explicou o que é efeito sombra, o que resulta em conhecermos a sombra e sabermos o que reside nela? Diz pra gente. Conhecer a própria sombra permite que você assuma o controle dela. Isso é muito importante. Sim. Porque o efeito sombra nada mais é que algo de negativo que existe em nós, que se nós não assumirmos o controle disso, isso nos controla. E aí acontece tudo que a gente não quer. Aí acontece aquele momento em que você encontra uma pessoa que você conhece que fez uma bobagem tremenda e ela vira para você, mas o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Olha o que eu falei. Olha o que aconteceu. É justamente aquele momento em que a gente não tem controle sobre o lado sombrio que existe em nós. E eu volto aqui num ponto muito importante, porque essa semana eu tive a satisfação de assistir lives de nossos irmãos trabalhadores de luz, e apesar de serem pessoas iluminadas, de grande conhecimento, de grande contribuição, alguns deles voltam a repetir que a gente precisa do lado escuro para aprender o que é o bem, algo que é totalmente falso. Né? Cheguei a escutar que existe a necessidade de você fazer o ser humano sofrer para ele aprender o que é o perdão. Isso é totalmente falso. Então, o efeito sombra não é uma necessidade do ser humano, é uma consequência de uma vivência existencial, mas não uma necessidade. Então, saiam dessa vibe de repetir que o lado sombrio, o lado escuro do ser humano é necessário para ele conhecer o bem. Isso é muito aristotélico e muito falso. Isso cria relativação do bem e do mal. E isso foi o grande problema, né? O grande desastre existencial do ser humano desde que ele se tornou um ser pensante, né? Que ele passou a pensar a vida, que ele passou a construir ideias sobre a vida. E nessas ideias veio esse falso, veio o princípio do maniqueísmo e o aristotelismo, esse relativismo aristotélico, que eu preciso do mal para conhecer o bem. E isso é falso. Ninguém precisa comer comida estragada para saber qual que é a boa, você já sabe, você já tem isso em si. Agora, a sombra pode ser o mal manifesto, né? Eu deixo ela acontecer.
deixo ela se transpor. E eu dou um exemplo muito fácil disso. A pessoa faz um trabalho enorme, filantrópico, ela vai à igreja, ela tem uma bondade infinita no coração, ela procura ajudar as pessoas, ou seja, ela faz todo um trabalho realmente ético e de valor. Mas por um descuido, compactuando, fala mal dos outros, sem perceber, né? Entra numa conversa, ou é induzida, né, a ter condutas que rebaixam a sua vibração no sentido do que ela é. Esse é o efeito sombra manifesto, e ele está em nós. Claro que quanto mais nós o alimentamos, mais ele estará latente, né? Que é a história, né, do lobo, né? Do lobo e do cão treinado. O que você vai, qual deles você vai alimentar? O cão treinado, aquele pastor alemão bonito, ou o lobo bravio, né? Então, esses dois residem dentro de nós. Qual eu vou alimentar? Né? Qual que eu vou sustentar? Né? A virtude, né? Ou a descrença, a maledicência, né? Porque nós somos induzidos, muitas vezes você está andando na rua, você vê uma situação de dificuldade de alguém, ou você vê alguma situação, e, de repente, por uma conversa atravessada ali, você entra numa vibe de participar de uma maledicência, de alguma coisa negativa. Esse é o nosso efeito sombra manifesto. Então, ninguém precisa se santificar, ninguém precisa se punir, ninguém precisa se culpar, mas precisa perceber que pode evitar as sombras que existem dentro de si. E quanto mais você ilumina essas sombras, menos elas vão se manifestar. Esse é o grande segredo, né? Isso é a grande saída. O que o ser humano muda ao conhecer as sombras, Walter? Ele muda o mundo, ele muda a sua vida, ele deixa o conflito, ele deixa a mágoa, ele deixa a briga, ele deixa de participar do negativo. Simplesmente ele muda o mundo, ele se transforma como um agente transformador. E isso é o grande resultado. Muita gente que está desperta ou está em despertar, às vezes comenta comigo, né, pergunta, mas, poxa, eu me esforço, há um esforço tão grande, né, nesse despertar, mas existe algo que atrapalha, né, algo que atravessa isso. Aí você conversa um pouco mais com a pessoa, você percebe que ela, pelo todo o esforço que ela faz, ela não percebeu ainda o efeito sombra em si mesmo. E isso é muito importante. Reconhecer isso com coragem e lidar com isso. Porque quando você lida com isso, isso passa a não lidar com você, não te dominar. Você precisa dominar. Vai acontecer? Vai. Mas o importante é você lidar. Muitos sábios já disseram que o problema existencial do ser humano não é cometer o erro, é perceber o erro e não fazer nada com ele. Né? Então, o efeito sombra nada mais é que o reconhecimento do escuro que está em nós. E nesse reconhecimento, você pode parar imediatamente. Quando você vai entrar numa vibe negativa, você percebe, você lembra do efeito sombra, você lembra do lado sombrio, imediatamente você pode mudar. E cada ambiente que tiver esse tipo de gente, né, lutando por essa nobreza de si mesmo, deixando a sombra de lado, ele se ilumina. Então você transforma o mundo. Simples assim. Olha que legal. Quando conhecermos o que mora nas sombras, o que fazer com elas, Walter? O que fazer com as sombras? Sublimação de si mesmo. Se você é convidado a fazer uma crítica, lembra, não faça. Isso não é uma autocensura, é uma decisão, é uma tomada de decisão. É muito diferente da autocensura. A autocensura é uma tentativa de mudança sem consciência. A pessoa simplesmente intelectualizou a ideia de mudança, a ideia de ser uma pessoa mais ética, mas não entendeu o processo. Você interioriza a ideia de que você tem o lado sombra, você lida com ela.
Então, toda vez que nós somos induzidos a entrar numa vibração baixa, onde a sombra de cada um de nós, que muita gente acaba de fazer algo extremamente importante para si, para o mundo, e de repente vira, né, para um outro lado. Isso a gente vê muito nas pessoas famosas, né, várias pessoas do mundo artístico fazem coisas nobres, né, fazem filmes interessantíssimos e de repente dão uma declaração totalmente homofóbica, racista, né, ou agressiva, preconceituosa. Tem dezenas aí de casos que pode pesquisar, são nomes famosíssimos aí. Verdade. E outras mais, né, outras figuras mais, às vezes figuras que representam até a crença. Nós tivemos aí cometendo atos falhos, né, considerados atos falhos, justamente porque desconhecem, né, a manifestação da sua própria sombra, ou não conseguem se resolver nisso, tentam, quiçá, né, quem sabe, praticar uma autocensura, e não é praticar a autocensura, é você reconhecer que você pode estar na escuridão e que ela pode estar em você. Ilumina esse caminho, você deixa de fazer, você deixa de ser isso, esse negativo. Isso é muito importante. Bacana, viu? O ser humano, qual o perigo do efeito sombra na vida das pessoas? A desgraça, a miséria, as perdas pessoais, materiais, a falência, a violência. O pior é isso. Quantos casais não se unem e, de repente, a violência aparece num deles, principalmente no homem? Juras de amor, né? Palavras bonitas, promessas e tudo mais, uma vida começa e, de repente, brota, principalmente no homem, um lado violento, um lado bruto, embrutecido, que não é justamente o lado sombra não sublimado, nem reconhecido, porque muitos se colocam dentro do campo da bondade como uma mera representação. Eles representam porque a sociedade lhes cobra, porque a tia, porque a avó, porque a mãe, porque sei lá quem, quer que ele seja, entre aspas, bonzinho, então ele se representa como bonzinho. Mas, de fato, tem um lado enorme, sombrio. E quando ele não é reconhecido, ele se manifesta, ele brota do nada. E aí a gente vê atitudes violentas, atitudes brutas, palavras malditas, pessoas que deixam de participar de eventos sociais com a família por conta de maledicência. E é justamente esse momento que a gente tem que ver onde a gente está na nossa sombra. Inclusive, o efeito sombra, ele é bastante apropriado para se projetar nos outros aquilo que nós somos. Provocar projeção. Então, muitos culpam os outros dos seus próprios problemas. Verdade. E isso tem uma força gigantesca, contrária, né? Claro, uma força contrária. Muitos pregam, inclusive, existem fatos relacionados a pastores, a pessoas políticos, a autoridades que combateram determinados desatinos sociais, de violência, drogas, prostituição e tudo mais, depois foram flagrados praticando exatamente isso. Exatamente isso. Se envolvendo com drogas, se envolvendo com prostituição, com pornografia e tudo mais, e eram os arautos do combate dessas atitudes sociais. Portanto, né, o que a gente precisa observar, né, com muita atenção é exatamente, né, esse que é o reconhecido efeito sombra do ser humano. Né? Não devemos descuidar disso. E, como eu já disse no início, né, é muito, muito significativo o reconhecimento disso em cada um de nós. Nós passamos a não manifestar, né, a tal da autocensura, porque a autocensura não resolve
a questão do ser humano. Não resolve a nossa relação consigo mesmo. Mas reconhecer esse efeito sombra, reconhecer esse lado obscuro de cada um de nós, permite que a gente lide com isso. Inclusive, em condições de dominar, né, essa manifestação que é, se não própria do ser humano, está com o ser humano, de alguma forma. E ainda existe também, né, para contribuir com isso, né, os elementos que são os elementos externos, né, que contribuem para que isso se fortaleça no sentido negativo, né, que são as energias densas, são as entidades, são os caminhos, né, externos que fortalecem no sentido negativo o lado sombra de cada um de nós. E quando você reconhece e se desvincula dele cada vez mais, ou seja, aquele momento em que você exerceria algum tipo de atitude de baixa densidade, né, alguma atitude das sombras, você deixa de exercer, você se ilumina cada vez mais. Você passa a ter muito menor o seu lado sombra do que o seu lado iluminado, o seu lado inspirado, o seu lado da ascensão. E a ascensão, de fato, acontece, né, justamente quando a gente reconhece essas sombras, né, e se reconhece nesse processo. Deixando, inclusive, de ser projetivo, né, de não procurar encontrar fora de si os elementos sombrios que estão dentro de cada um de nós. Não projetar fora de si esses elementos, e sim fazer um auto-reconhecimento, que não é uma autopunição, não é uma culpa, né? Prestem muita atenção nisso. Não é culpa, né? Não é uma tentativa, né, de se punir, mas de lidar consigo mesmo. Entender que nós somos assim. Somos sombrios também. E vamos descobrir em breve... De volta aqui. Ah, a Ângela voltou. Eu estava aqui conversando... Caiu aqui um minuto. Perdão, hein, pessoal? Desculpa aí, Walter. Caiu aqui a conexão, fui mexer na câmera. Eu continuei conversando com os Mas nossos você é ótimo, internautas. você é ótimo, você é maravilhoso. Pode continuar, Walter. Depois eu te faço a pergunta, para você encerrar o seu raciocínio. Então, eu estava concluindo aqui com os nossos ouvintes daqui, né, que a melhor das atitudes em relação ao efeito sombra é reconhecê-lo com coragem, né? Com coragem. Por quê? Tem coragem para Porque evoluir. você, ao reconhecer que você tem a sombra e lidar com ela, né, você passa o quê? A iluminar. Quanto mais você lida com a sua sombra, mais luz você consegue colocar em torno do que você é. Né? Isso é muito importante. É possível, Walter, mudar o mundo do ser humano quando esse conhecer as suas sombras? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O mundo cada vez será um lar de altas vibrações e de consciência ascensional de fato, quando cada um de nós nos aperfeiçoarmos ao lidar com as nossas sombras, a lidar com o nosso eu, de todas as formas. Evitar a baixa vibração no dizer, no compactuar, nas atitudes, no pensar. Vamos pensar a vida no sentido da luz. Vamos pensar o mundo no sentido da luz. Tem muitas coisas que precisam se aperfeiçoar no mundo, mas é com a nossa vibração positiva. E a nossa vibração positiva começa nisso, né? Não censurar, não acusar, não culpar, e especialmente não projetar o que nós temos dentro de si, e sim lidar com aquilo que nós temos dentro de si, nesse sentido. É maravilhoso, o mundo será realmente, né, como nós falamos a semana passada, né, o paraíso vibracional.
Olha que maravilha, né? Podemos entender que o reconhecimento das sombras nos permite a mudança de verdade? Permite essa Sem, mudança de sem verdade? dúvida, sem dúvida. É a partir desta premissa que há mudança de verdade. Porque a Uhum. mudança que nós acreditamos, vamos chamar assim, uma mudança teatralizada, a pessoa deixa de ser de um jeito para ser de outro, olha no espelho e fala, nossa, eu mudei. Né? Mas veja onde você mudou de fato. Não faça apenas uma representação do que você é, seja de fato. E para que nós possamos, né, de fato, operar a mudança, é lidar com essas sombras, dominar isso, sermos donos de nós mesmos. Aí sim, de fato, vai operar uma mudança. Então, o despertar de verdade é lidar com tudo isso. Não, não é fácil, mas vale a pena, né? A gente vai, né? A sombra até serve de um aliado de crescimento quando você lida, você olha para o cenário, né, Walter? É uma coisa bastante interiorizada, né? Mas não é fácil, a gente sabe disso, né? É um Ô, Walter, desafio, mas para é, todos nós que queremos mudar, não na tem outro verdade, caminho, né? o que Não a tem outro gente mostra caminho. é o caminho. Né? Ô, Walter, qual a relação do efeito sombra com a ascensão consciencial? É a parte essencial, é o resultado da ascensão consciencial, é lidar com o efeito sombra. Sem isso, você não tem ascensão. Você tem o que eu disse, é uma mudança teatralizada, é uma representação de si mesmo. Quando você lida com o efeito sombra, você realmente ascende, porque realmente você lida com seu eu absoluto, né? Na luz e na escuridão. E mais, as pessoas precisam parar de projetar sua sombra no mundo, porque nós todos reconhecemos, né, os governos escuros, a caba escura, né, Uhum, toda essa parte, né, que é o efeito sombra coletivo, né, uhum. que abrange o mundo inteiro. E cada um de nós, nisso tudo, cada um de nós também tem o seu efeito sombra para ser tratado. E é nesse ponto que a ascensão acontece de fato, de cada um de nós. Olha só, Walter, o efeito sombra é o equivalente à camada escura do planeta? Individualmente, sim. A camada escura do ser humano, sim. O efeito Uhum. sombra nada mais é que o início da escuridão do planeta vem de cada um de nós. Quando nós trabalharmos isso, o planeta vai se iluminar, porque sairá de cada um de nós essa iluminação. Então, o efeito sombra coletivo é o resultado do individual. Mesmo que cada um de nós procure fazer o seu melhor, ainda dentro desse melhor há algo mais a ser feito. No mínimo, um Verdade. reconhecimento desse lado sombrio e tratá-lo, dominá-lo, para que o mundo seja o resultado do que nós somos, em mente, coração, alma, espírito, corpo, como Walter, seres de luz. nessa transição planetária, nós estamos vendo assim muitas coisas acontecendo, né? Muitas mudanças. Como que o efeito sombra age nesse momento? Como um meio de transformação. Dentro da transição planetária, o reconhecimento justamente desse lado sombra de cada um de nós é um meio de transformação. Você participa da transição justamente lidando com isso. Porque o mundo está purgando, né, as suas sombras, nós fazemos parte disso. Existe um axioma hermético que se chama, assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro é fora. Uhum. Então, o mundo é a expressão do que nós somos em energia. Não só em físico, mas em energia também, em vibração. Uhum. E para fazer parte de uma vibração mais sutil, você precisa saber como lidar com você mesmo. Porque eu volto num ponto muito importante. Intelectualizar as mudanças
ou teatralizar as mudanças não é mudança. Verdade. Se autoconvencer que você está mudando e você não está mudando, você vai morrer na praia. É muito triste. É aquela historinha que o cidadão chega no céu e aí quem São Pedro vai abrir a porta e diz, não, aqui não é seu lugar, você tem que passar lá embaixo. Aí ele pega e diz, mas eu fui uma pessoa tão boa. Isso é aquela piadinha recorrente que a gente vê. Eu fui uma pessoa tão boa, como é que eu tenho... só que você acha que você foi uma pessoa tão boa. Aí ele puxa o relatório e começa a falar para ele o que ele fez, ou deixou de fazer aqui. Então, a teatralização da bondade não leva a lugar nenhum. E a gente vê muito isso também nos meios religiosos, né? A gente vê Sem isso dúvida. bastante nas religiões, esse efeito sombra invadindo as religiões. Como é que você vê isso, Walter? Então, ele faz parte, porque o ser humano faz parte, desse meio, e, obviamente, que se não for reconhecido, isso fica no campo da roda de Sansara. Vai e volta a mesma coisa. Só que o lugar da roda de Sansara não existe mais no planeta. Antigamente tinha lugar para isso, hoje não tem mais. Precisa tomar cuidado. O ciclo negativo, ele não vai e volta mais, não. Se ele for, ele não volta mais. Ele tem que voltar numa oitava superior. E é por isso que a gente precisa começar a trabalhar desde já. Porque senão, nos planos sutis, nos planos espirituais, vai ser um perdido que não vai ter retorno para cá. Você não vai conseguir se reconhecer aqui no planeta novamente. Se você quiser fazer parte daqui. Tem gente que também está no universo para que daí vier, né? O cara tem consciências que pensam assim, não, onde estiver tá bom para mim. Agora, quem faz parte realmente aqui, como ser humano, que quer ascender, que faz parte desse planeta, e quer viver com esse planeta, e para esse planeta, não pelo apego, mas pelo trabalho, tem que fazer parte esse reconhecimento. E as religiões, infelizmente, não permitem, algumas delas não permitem você lidar com o seu lado sombra, elas te prometem alguma coisa pronta que nunca vai acontecer. E se não for o seu trabalho individual, não vai vir. É isso aí. O problema mundial é, antes de tudo, individual, né, Walter? Ô, Walter, agora só uma pergunta de uma pessoa que me mandou, aliás, não só foi uma pessoa, mas muitas pessoas, vai sair um pouco do foco. Como você vê essa explosão do vulcão Cumbre? As pessoas têm muita curiosidade de saber isso de você. Você acha que vai ter alguma tsunami no Brasil? Não vai? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, falando da tsunami, não vai ter. Se fosse para ter, já estava aí. Então, quer dizer, pelo que já ocorreu lá, em termos de movimentação geológica, já era para ter mais do que uma tsunami aqui, em termos de consequência, efeito vibração. Isso é uma movimentação natural do planeta, uma acomodação que está existindo ali, é um efeito relativamente pequeno, perto do que poderia acontecer se a nossa vibração ainda estivesse muito na 3D, ela foi elevada, mas de qualquer forma ainda existe, a insistência da 3D negativa nessas vibrações, e essas vibrações interferem na questão geológica do planeta. Então, em primeiro lugar, quem está esperando o tsunami vai ficar esperando sentado que não vem, porque já pelo volume de movimentações que aconteceram, explosões, movimentação da Terra e tudo mais naquele local, já era para ter desencadeado um efeito desse tipo. Agora, gerar notícia e pavor é ainda uma ferramenta muito utilizada. Então, gerar notícia, gerar discussão, gerar dúvida e pavor ainda faz parte de alguns meios de comunicação e eles soltam na mídia aí, essas possibilidades daqui, dali. Isso infelizmente, se lida com isso. Mas pelo que, não só a lógica, isso não é uma questão lógica, é uma questão de causa e efeito, e o fato, e as circunstâncias. Isso vai continuar essa movimentação aí até haver um apaziguamento aí da questão da movimentação geológica, mas
não é nada além do que quem está lá está sofrendo, né? Porque é uma ilha habitada, né? Se vê imagens, né, de várias regiões lá sendo engolidas, né, por essa movimentação, mas não é assim nas proporções que estavam divulgando. Bom que você esclarece, porque a gente vê muito, como você mesmo disse, a gata estava até prestando atenção no que você estava falando, estava achando interessante, ela olhando para você, direto, estava no meu colo, estava olhando que ela estava olhando para você. Porque tem muito isso no YouTube, né? Essa notícia de que vai ter uma tsunami, e é bom a gente deixar as pessoas também mais calmas com isso, né? Porque tem muita, como você disse mesmo, muito sensacionalismo em cima, eu acho que isso é muito perigoso, né? Isso é bom que você esclareça. Walter, eu queria te agradecer, nós estamos nos nossos momentos finais. Você quer deixar uma mensagem para nossos queridos aqui? A minha mensagem de gratidão a você, a equipe da TV Galáctica, a quem esteve hoje aqui com a gente ao vivo, a quem ainda vai nos assistir, né? E que todos cuidem do seu lado sombra, né? Do seu lado obscuro, né? Para que ele se ilumine, né? E passe a ser muito mais luz, né? Do que a escuridão. Quem fizer isso está realmente no plano da ascensão. Obrigado a todos e até a semana que vem. Gratidão, Walter, uma honra estar com você. Gratidão a quem nos assiste. Até o próximo Ponto Zero, programa do Dr. Walter. Vem com a gente nessa jornada. Até mais, Walter. Gratidão. Até. Até.